Boa noite. Boa noite, doutora Rita. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui agora, que já estavam aqui nos aguardando. Muito obrigada pela participação de todos. Doutora Rita, muito obrigada. Ingrid, boa noite. Camila, enfim, as pessoas vão entrando enquanto a gente vai aqui se apresentando, para quando a doutora for falar, já está todo mundo na sala. Então, nós estamos no 13º Conversando no Micromeio. Esse projeto foi idealizado por mim, na verdade, com o objetivo de trazer pessoas com conhecimento científico para conversar e dividir com vocês e as suas experiências, o seu conhecimento, enfim. E, gentilmente, essas pessoas aceitam, e gentilmente 2 vezes, né, doutora Rita? A doutora Rita já esteve aqui conosco numa primeira apresentação, e novamente ela aceitou vir novamente. Eu agradeço muito. Então, eu queria dizer para vocês que participem, que perguntem, aproveitem o conhecimento. Eu acho que eu não falei, né? Meu nome é Janaína, eu sou bióloga, e hoje a gente tem esse canal todo com o interesse de apresentar e divulgar a ciência para vocês. Eu queria só dar um recado, né, que a Júlia vai dar alguns recados, mas eu queria dar esse recado, que a gente tem um curso, a Evimed fez um sorteio de umas bolsas, quem segue o Micromeio viu, e esse curso ainda está com inscrições abertas, tá? É um curso de infecção hospitalar e resistência bacteriana, e que vai acontecer em agosto, e quem tiver interesse em saber mais informações é só buscar lá na página do Instagram, no Micromeio. Muito obrigada novamente a todos vocês, Júlia, a doutora Rita. A doutora Rita vai se apresentar e a Júlia vai dar alguns recados para vocês. Júlia? Boa noite. Oi. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia. Eu sou aqui da parte de informática do Micromeio. Vou estar na live ajudando com as perguntas, né? Então, quem quiser tirar dúvidas, mandar comentários, só mandar aqui pelo chat que a gente responde vocês no final da live. Também gostaria de agradecer a todos que participaram com a gente, pedir para que sigam a gente nas redes sociais. E quem quiser receber certificado da live, é só solicitar na DM do Instagram do Micromeio em até 1 hora após o término da live. Para fazer isso, é só mandar o nome completo e o e-mail que a gente vai enviar para vocês. Hoje a gente vai ver, então, sobre potencial antimicrobiano das nanopartículas. E quem vai dar essa live para a gente vai ser a doutora Rita Terezinha. Doutora Rita, o canal é todo seu, eu quero que a senhora se apresente, porque na verdade é um trabalho bastante bonito, né? E eu busquei tanto alguém para falar de nanopartículas e eu fico muito feliz de a senhora estar aqui de novo com a gente mais uma vez para falar sobre esse assunto, né? Tirar nossas dúvidas. Tá. Boa noite. Agradeço a Jana pela simpatia de sempre, pelo convite. Agradeço também a Júlia e a Ribeiro pelo suporte. Agradecer, né, a todos que estão participando e me colocar à disponibilidade para que, se tiver alguma dúvida ou alguma necessidade para que a gente possa conversar e explicar melhor sobre o tema, estou sempre ajudando, né, quem sabe, e até formando parcerias com vocês. A apresentação, vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Pronto. Certo. Então, hoje a gente vai falar sobre o potencial de nanopartículas. Antes disso, eu vou só elucidar um pouco a importância e por que eu me dediquei, ou me destino agora, né, a estudar sobre esse tema. Eu sou bióloga, formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, fiz especialização em biologia celular, gestão ambiental, saúde pública, fiz o mestrado em biotecnologia e recentemente eu defendi o doutorado em ciências pela Fiocruz Bahia. A questão da nanotecnologia, ela entrou na minha vida quando eu fui professora da UFBA, né, por um período enquanto eu fui professora substituta, e fui lecionar essa disciplina e me apaixonei pela nanotecnologia. É um assunto ainda muito desconhecido, pelo menos na graduação, não é uma disciplina ou uma matéria que está sendo tão explorada, mas
deveria, né, principalmente nas áreas de saúde. E, assim, eu falo das áreas de saúde porque tem um grande potencial, e eu acredito que também nas áreas de engenharia elétrica, a discussão sobre esse tema já gera, já tem pilares mais fundamentados, porque, por exemplo, hoje, agora, para fazer essa transmissão de live, a gente utiliza nanotecnologia, né? A gente utiliza nanopartículas metálicas, que tem essas propriedades de conduzir melhor toda a questão de transmissão, impulsos elétricos, enfim. Então, a nanotecnologia ela entrou na minha vida por conta dessa disciplina que eu lecionei. Atualmente, eu coordeno projetos de iniciação científica que decidem com perspectiva também de produzir produtos, né, que possam ser utilizados com essa nanopartícula. Opa, passou demais. Deixa eu voltar aqui. Atualize a situação que a gente está vivendo e por que a gente está, né, abordando sobre esse tema, que é o potencial antimicrobiano das nanopartículas. A gente ainda vive, né, um contexto de pandemia, voltado por conta da infecção pelo SARS-CoV-2, mas há uns 5, 6 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde já fazia um alerta sobre a nova pandemia, né, que poderia surgir, e que alguns pesquisadores, inclusive, já dizem que é uma pandemia que já está em curso, mas ainda é considerada uma pandemia invisível, que é a resistência antimicrobiana. Em 2014, o primeiro-ministro britânico ele solicitou a um instituto de pesquisa que fizesse uma prospecção sobre a questão das infecções existentes. E em 2014, né, a pesquisa evidenciou que em 2050 haveriam 10 milhões de pessoas que viriam a óbito em função dessas doenças resistentes. Aqui, como a gente vê nesse quadro, a gente percebe que haveria, nessa perspectiva, mais pessoas morrendo por infecções existentes do que pelo próprio câncer, pelas outras doenças, né? Hoje, atualmente, a gente já tem uma nova visão sobre esse número, né? Essa estimativa de pessoas que poderiam morrer. A continuidade do número, né, poderia ser 10 milhões de pessoas, só que ao invés de ser 250, há uma regressão no tempo. Espera-se que até 2025, 2030, há uma quantidade de pessoas que já venham a óbito em função dessa demanda de uso de antimicrobianos de maneira incorreta, de maneira irracional. E por que ela é considerada, né, uma pandemia invisível? Se a gente for analisar, né, a definição de uma pandemia é quando você tem, simultaneamente, casos de uma determinada doença sendo registrados em diferentes continentes, né? Então, a Covid, por exemplo, ela só veio se tornar pandemia quando diversos países concomitantemente registraram casos dessas doenças. A infecção resistente, ela já é instalada, né? Porque você percebe que em vários países, ao mesmo tempo, já se tem casos de infecções existentes e não é mais uma coisa controlável, até porque existe um trânsito aéreo, a questão de movimentação entre países, que isso pode proporcionar a transmissão dessas doenças. Em função disso, se questiona muito. Deixa eu ver aqui. Passou? Tá passando para vocês? Opa, passou demais. Né? Se questiona muito sobre quais são as possíveis causas para esse processo de infecção-resistência. E a CDC, né, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, ela preparou um infográfico que relaciona o aparecimento de infecções resistentes. Entre eles, o caso de prescrição indevida ou o abuso, né, de antimicrobianos, como o que aconteceu na pandemia. A gente viu uma corrida muito grande nas farmácias comerciais para o uso de azitromicina, que é um antibiótico. Como a gente sabe, antibióticos eles se destinam a tratamento de infecções bacterianas, tendo uma eficácia muito baixa ou praticamente inexistente quando se trata de infecções virais. Mas, né, eu estou falando da pandemia porque é uma coisa que é palpável, né? A gente viveu isso, a gente observou, a gente viu jornais, tem notícias, né, relatos publicados em artigos que mostram o uso irracional desses antimicrobianos. Mas existe também a perspectiva de que os pacientes que iniciam tratamento, e principalmente quando se trata de um tratamento que é duradouro, ou que se faz uso de muitas drogas, como é o caso de polifarmácia, alguns pacientes, por inúmeros fatores, eles acabam abandonando ou não tendo uma adesão ao tratamento.
Isso, consequentemente, há uma ação, né, um movimento de lançar fora esse medicamento que ficou reservado em casa, e a gente tem sempre aquela ideia de quando a gente tem medicamento que está em casa, pelo fato de que você não aderiu ao tratamento, eles são lançados ou no lixo ou num vaso sanitário. E a gente lembra que quem faz a decomposição de aterros sanitários, né, onde a maioria do lixo, dos resíduos sólidos são lançados, como também na matéria orgânica disponível em águas residuárias, são bactérias e fungos, né? Mas o que a gente chama a atenção é que essas bactérias, elas vão entrar em contato com essas drogas e, eventualmente, começar a elaborar estratégias para tentar sobreviver, mesmo estando na presença desses fármacos. Então, é como se a gente estivesse armado, mas entregasse a nossa munição para o nosso inimigo. É uma guerra entre dois mundos, né? O ser humano versus os micro-organismos. Outra questão também que se discute muito é o uso de antibióticos em ração de animais que são confinados. Por exemplo, aves, bois, né? Aqueles grandes rebanhos que ficam em ambientes mais fechados, eles acabam recebendo uma concentração de antibióticos na sua ração, na perspectiva de evitar com que esses animais fiquem doentes. Né? E isso, consequentemente, também pode, né, vir a contribuir para o desenvolvimento da microbiota simbiótica desses animais. Considerando que esses antibióticos podem aumentar a multiplicação dessas bactérias que já são simbióticas desses animais, eles também têm um ganho de peso, porque pelo processo de metabolização, essas bactérias liberam aminoácidos, os aminoácidos formam, né, a proteína estrutural, e, consequentemente, o animal ganha peso e é mais rapidamente levado para o abate, para vender, enfim. Então, em termos de lucratividade, essa prática é algo aceitável, entre aspas, mas ambientalmente voltado para a questão de saúde pública, isso é totalmente condenável, porque é um fator também que contribui para o processo de resistência antimicrobiana. Outro, vamos dizer assim, né, uma possível causa para o processo de infecção antimicrobiana é a falta de controle de infecções nos centros, nas unidades hospitalares. Isso tem caído um pouco por conta até mesmo dos centros de controle de infecções, né, o CCIH. Eles têm gerenciado mais adequadamente todo esse contexto, e isso tem impactado de maneira drástica, bem sensível, né, nos casos de infecções. Mas o que a gente vê na literatura é que hoje os casos resistentes eles são mais voltados para o contexto ambiental, né, ou seja, é a unidade fora do hospital que tem se mostrado mais essas infecções existentes, né? A questão também da associação entre o fator de você ter mais casos, ou pelo menos uma média ponderada, né, de mais de casos no ambiente, no contexto ambiental, do que propriamente dentro do hospital, é também devido à falta de higienização de uma população, de uma parcela grande da população, e também dessa questão de falta de saneamento básico, né? Outro fator também que é imprevisível, mas que contribui bastante para a questão da resistência, são os desastres naturais, né? Que isso acaba contribuindo para aumentar uma diversidade bacteriana e favorece também a troca de genes entre esses seres vivos, contribuindo em algum momento para que eles adquiram a resistência. E um outro fator que é a falta, né, de produção de antibióticos. Quem é da área farmacêutica sabe que a indústria em si ela tem uma certa dificuldade na produção de medicamentos, né, voltados para infecções de vírus, porque a taxa de mutação viral é muito mais alta em comparação aos demais seres vivos. Uma coisa para a gente tentar ilustrar, né, e contextualizar isso. Vocês percebem que todo ano a gente tem que tomar vacina contra a gripe? E se a gente observar, ele é uma linhagem do H1N1, ou então um outro tipo de vírus, mas assim, todo ano a gente precisa se submeter à vacinação contra a gripe. E poderia ser uma coisa simples, porque se é um vírus só tomando a vacina, a gente poderia gerar células de memória, isso levaria um tempo, né? E possivelmente, eventualmente, quando a gente entrasse em contato com esse vírus, essas células de memória, por conta de mecanismos todos químicos que quem já viu imunologia sabe, né? Elas poderiam se diferenciar em células efetoras e combater aquela infecção. Porém,
todo ano a gente tem que estar lá tomando a vacina para se prevenir contra o vírus, porque os eventos mutacionais nesse grupo de ser vivo é muito alto. Então, para a indústria farmacêutica conseguir fazer o medicamento, né? Então, eles preferem mais adotar outras estratégias, como a própria vacinação, enfim. Então, mas no contexto bacteriano, a gente tem sim grupos, né, de fármacos importantes e que têm eficácia, consegue oferecer uma segurança para o paciente. A questão é esse uso indiscriminado, essa falta de coordenação e de manejo fora das unidades hospitalares que tem contribuído para que as questões, né, de resistência antibacterianas tenham aumentado. Aqui no Brasil, a Anvisa baixou um decreto, né, que limita, a partir de 2011, que limitava a comercialização de antibióticos, que só poderia, a partir de então, mediante a retenção de receita. Isso contribui um pouco para minimizar essa dispensação. Mas, ainda assim, existe uma certa demanda, uma falha nesse mecanismo de você dispensar o medicamento e o paciente conseguir concluir todo o tratamento que foi prescrito. E concomitante a isso, existe uma lacuna na produção de novos fármacos, né? E não só na produção, mas também na liberação, porque a gente sabe que para um medicamento chegar até ao público, né, existe um conjunto de testes que constitui o que a gente chama de estudo clínico para evidenciar segurança, eficácia, enfim. Então, existe todo um processo, né, um desdobramento até a gente conseguir obter uma nova droga, né, um novo antibacteriano para combater essas infecções que têm surgido. Então, esse cenário todo, né, das causas da resistência antimicrobiana ainda se associa a outro fator. Ainda que eu faça, né, que eu tenha uma adesão à antibiótico terapia, ou seja, que eu cumpra, né, aquele regimento de tomar o medicamento de 8 a 8 horas, se é 7 dias, cumprir aquele tratamento certinho, não ingerir álcool, manter toda aquela estrutura necessária para que a terapêutica tenha uma eficácia, ainda assim, existe vamos dizer assim, alguns impedimentos, né, ou alguns fatores que contribuem para o fenômeno de resistência, que é o fato do nosso organismo ele não conseguir metabolizar completamente o antibiótico. Então, na nossa urina, é possível encontrar frações, né, consideráveis de antibióticos. E a gente sabe que a urina ela acaba passando por um processo, né, de rede de esgoto. Se o tratamento, existem etapas no processo de tratamento de água residuária, que é o tratamento primário, secundário, terciário, quaternário, que se destina a eliminar esses agentes infecciosos e também esses agentes, né, que podem causar a mudança em toda a comunidade, e que no Brasil esses tratamentos não são eficazes. Então, as águas residuárias, ou seja, as águas dos esgotos domésticos e dos hospitais, eles são lançados nos ecossistemas aquáticos. Isso, consequentemente, né, subentende que esses resíduos de antibióticos também estão sendo lançados no ambiente, e aí começa uma cadeia de contaminação, né? A microfauna que está ali, a microflora também, né? Ou seja, tanto as plantas quanto os peixes e toda a comunidade aquática, ele acaba entrando em contato com aquela droga e, novamente, pelo processo de metabolização, agora pode acontecer também um fenômeno de bioacumulação. Ou seja, aquele animal marinho, ele acaba entrando em contato com essa droga, absorve isso, quando ele serve, né, de alimento para um homem, um ser humano, por exemplo, uma nova cadeia de transmissão vem acontecendo. Então, é toda uma problemática em torno dessa questão da resistência antimicrobiana. Já falamos, né, bastante sobre o uso incorreto, e isso aí engloba tanto a questão da dispensação de maneira irracional, inconsequente, também a não adesão a esse tratamento, ou seja, se você precisa fazer um tratamento de 7 dias, de 14 dias, sempre naquele horário, é necessário que você cumpra isso, né? O uso abusivo, como a gente viu em algumas questões, tem pacientes que estão com um probleminha na garganta, não sabe nem qual é o agente infeccioso, se de fato é bactéria, pode ser um vírus, mas independente disso, já corre para uma farmácia. Às vezes acontece muito, por exemplo, eu moro em cidade do interior, então a gente se conhece, né? Todo mundo se conhece. Então, por questão de amizade, às vezes eu conheço alguém que trabalha na farmácia,
e possivelmente, ou de maneira incorreta, poderia liberar essa droga e a pessoa faz uso sem nem saber se de fato tem uma eficácia. E a questão também, né, da presença dessas drogas, não só os antibióticos, mas toda uma linha farmacêutica que, pelo fato de não ser metabolizada de maneira total, né, ele acaba se fazendo presente nos ecossistemas e que a gente considera como os poluentes emergentes. Então, toda essa cadeia, né, de fatores que foi elencados aqui, isso contribui para o processo de resistência antimicrobiana. Deixa eu só me localizar aqui para tentar passar aqui. E isso, tem uma interferência muito grande no que a gente chama hoje de saúde única, One Health. Essa questão de saúde única, ela é uma agenda internacional que ela, na verdade, tenta proteger de maneira integrada três fatores, assim, 3 pilares, né? Que é a saúde humana, o bem-estar animal e a qualidade do meio ambiente. Se esses 3 fatores eles estão integrados, o planeta como um todo, né? Isso aí engloba a questão dos animais, a questão do ser humano e o próprio meio ambiente, né? Isso acaba gerando saúde de uma forma integrada. E, assim, a discussão da saúde única, ela está bastante vinculada às origens da pandemia, né? Na verdade, é uma ideia, uma ideologia que já vem sendo abordada desde os anos 70, mas ela ganhou força principalmente nesse contexto pandêmico, quando se discutia a origem do SARS-CoV, né? Que inicialmente, na verdade, saiu até um estudo agora na Science que comprovava a hipótese de que a origem evolutiva do SARS-CoV-2 se deu a partir na verdade, do manejo de animais, né, que eram vendidos, comercializados de forma viva naquele mercado de Wuhan. O que acontece? Tem alguns animais que parece que são naturalmente reservatórios de vírus, como, por exemplo, morcegos, né? Toda vez que você quer estudar um vírus, eventualmente tem um morcego ali por trás. Mas, assim, a cultura japonesa, eu até por curiosidade, comecei a ler sobre esse fator. Nos anos 60, a população ela era muito grande, né? E não tinha, e por ser desculpa, japonesa não, chinesa, era uma população muito grande, e por se tratar de um território, praticamente uma ilha, né? Não tinha questão de plantação, ou seja, a produção agrícola, né? Vegetais, e também a proteína animal não conseguia atender a demanda populacional. E aí, o primeiro-ministro, se eu não me engano, né, que é o regime da época, ele acabou acatando uma solicitação da própria população de usar animais silvestres como forma de alimentação. Então, a partir desse contexto, né, por conta de você ter uma população muito grande e de você não conseguir ofertar alimentação segura e saudável para essas pessoas, eles acabaram descriminalizando o uso de animais selvagens. Então, poderia matar cobra, se alimentar de cachorro. Essas coisas que a gente vê na culinária japonesa é muito derivado, né, na verdade, meio que asiático, derivado dessa situação histórica em que o país viveu. Mas aí isso acabou, né, se tornando muito popular. Inclusive, tem muita gente que viaja para esses países asiáticos para ter esse contato com essa culinária bem peculiar, vamos dizer assim, né? Comer animais vivos, cobras, né? O próprio bangolim, que é um mamífero que as pessoas utilizam muito das suas escamas, na perspectiva de ter, que é o bangolim malaio, né, que é o indiano, que eles utilizavam as escamas como forma de remédio, até mesmo para potencializar a atividade sexual, mas assim, sem ter uma evidência científica que isso de fato tinha uma certa um resultado. Mas o que acontece? Como essa cultura se popularizou, então as pessoas vão a esses locais, né, compram os animais vivos e levam para casa para fazer alimentação. E aí você pensa, às vezes, se for num contexto natural, você nunca vai ter, por exemplo, uma cobra de uma X espécie interagindo com uma ave de espécie Y. Porque existe um isolamento geográfico no meio ambiente, existe um isolamento reprodutivo, só que, por ação humana, esses animais eles foram colocados próximos entre si, que é no caso daquele mercado, né? Você coloca diferentes animais interagindo uns com os outros,
e eventualmente, né, vai acontecer trocas de resíduos, de materiais, enfim. Isso, consequentemente, proporcionou o aparecimento desse vírus, e depois, por eventos mutacionais, acabou também que o SARS-CoV-2 ele ganhou a capacidade de se adaptar, né, de desenvolver receptores adaptáveis para a célula humana. O que a gente fala, né, nesse contexto da pandemia é que o bem-estar animal, né, quando ele está em desequilíbrio, ele põe em risco os outros dois parâmetros, ou seja, a saúde humana e a qualidade ambiental também se vê, né, em risco. E aí se discute muito, hoje, né, tem se discutido muito sobre essa questão de saúde única, nessa perspectiva de evitar a ocorrência de novas pandemias e, obviamente, contribuir para que a gente consiga sobreviver mais tempo nesse planeta, né, que a gente já está vendo a questão dos efeitos de temperaturas, tem variados, enfim, muitas outras coisas, né, que têm evidenciado todo esse processo. Então, hoje se aborda muito sobre a questão da saúde única, né, e principalmente voltada para a questão da resistência antimicrobiana. Dentro do contexto bacteriano, existe a possibilidade das bactérias adquirirem resistência por eventos mutacionais, né, ou seja, mutações de ponto, ou também pelos fenômenos de transferência horizontal de genes, que aí engloba a questão da transformação, da conjugação e da transdução, que é aquilo que a gente sempre vê nas questões de microbiologia, nas aulas de micro, né? Na transformação é quando uma bactéria ela vem a ser morta, mas o seu material genético ela fica disponível e, consequentemente, quando uma outra bactéria ela se torna competente, né, durante o processo de divisão mitótica, pode-se formar poros nessa parede que facilita a incorporação desse material genético. Então, se tiver alguma informação que confere resistência para aquela bactéria, essa nova bactéria que está em divisão, ela incorpora esse material, essa informação, e, consequentemente, as novas gerações já são resistentes. Na questão da transdução, isso vai muito da participação de vírus, que a gente chama de bacteriófagos, né? Que possibilita essa leva, essa transferência de genes de uma bactéria para outra. E, consequentemente, né, contribui para o fenômeno de resistência. E o fato da conjugação, que algumas bactérias elas podem apresentar um material extracromossômico, que a gente chama de plasmídio. Existem plasmídios que conferem características vantajosas para a questão da questões reprodutivas, mas existem também aqueles plasmídios que se destinam à resistência antimicrobiana. E, por exemplo, no contexto hospitalar, a questão da conjugação é algo que tem sido muito recorrente, né? Quando se aborda esse fenômeno de resistência nessas unidades, que é quando uma bactéria ela acaba passando parte desse cromossomo, né, uma fita complementar dele, para a bactéria receptora. E essa bactéria, consequentemente, passa a reproduzir esse plasmídio, e antes, né, ela era sensível a uma determinada droga, agora passa a ser resistente. Então, além de todos esses fatores, existem características que são inerentes à própria bactéria, que contribuem para que ela se torne resistente. E isso, consequentemente, tem um impacto muito grande para a gente. E aí, diante de toda essa esfera, né, de problema de saúde pública que a gente vem falando, entra a questão da ciência nessa abordagem da nanotecnologia. A na verdade, é a nanotecnologia associada com a nanociências. Assim, a nanotecnologia, a gente pensa que é uma coisa nova, né? Mas desde a década de 60 que já se vem discutindo muito sobre ele. Principalmente, ela ganhou assim, uma certa, vamos dizer, visibilidade durante uma palestra de Fleming, né? Na academia, na reunião anual da física. Ele estava falando sobre a importância da nanociência, da nanotecnologia, e disse que na cabeça de um alfinete é possível escrever uma enciclopédia, e que de fato né? Existe muito espaço, existe muita matéria ainda para ser desenvolvida nesse campo, né? De nanômetros, né? De dimensões muito pequenas. E aí, quando a gente fala de nanociência e nanotecnologia, é impossível a gente não falar sobre nanoescalas. Eu trago essa imagem porque ela é bem ilustrativa, bem didática,
né, da gente ver as diferentes escalas, tanto o macro, que é aquilo que a gente consegue visualizar a olho nu, o micro, que em alguns casos há necessidade da gente utilizar objetos de aumento, como no caso de microscópios, e a escala nano, que é aquilo que a gente trabalha muito pequenininho, né? Por exemplo, material genético, algumas proteínas, moléculas, elas já estão em escala nanométrica, né? A escala nanométrica, inclusive, a nano, quando a gente olha na epistemologia da palavra, nano significa não. São moléculas muito pequenas. Não se tem ainda uma definição quanto ao tamanho, né? Mas se adotou como parâmetro que para ser considerado como nanopartículas, e dentro dessa perspectiva de nanotecnologia, as moléculas elas têm que apresentar uma dimensão entre 1 até 100 nanômetros e apresentar também propriedades que são específicas. Essas propriedades, elas não são, por exemplo, evidenciadas quando você olha um animal, o material em bulk, ou seja, por exemplo, se eu pegar uma prata, a prata, quando ela é extraída da natureza, ela vai apresentar algumas características, algumas propriedades que são inerentes do próprio material, né? Que é o que a gente chama de material em bulk. Mas quando ela é fracionada, quando ela é reduzida até cair nessa escala nanométrica, as propriedades que esses elementos podem adquirir, eles aumentam potencialmente. Por que que isso ocorre? Porque quando você fragmenta uma molécula até entrar na escala nanométrica, você está aumentando a energia superficial dela. Né? Porque imagine, uma molécula, um espaço grande, você tem aqui uma certa possibilidade de acomodar todos esses elétrons, porque você tem espaço livre entre eles. Mas quando você reduz para um tamanho muito pequenininho, vai acontecendo um confinamento quântico, ou seja, os elétrons que antes estavam um pouco afastados, eles começam a se juntar. Isso é como se a gente juntasse também as forças, né, e as características que esses elétrons eles podem desenvolver. E aí as nanopartículas elas adquirem, em função desse confinamento, propriedades que antes não são vistas no mesmo material em bulk. Ou seja, se você pega a prata, retirada da superfície da Terra agora, ela vai ter X características. Quando você pega essa mesma prata e fraciona ela para tornar ela no tamanho nanométrico, as propriedades e as características delas vão ser outras. Né? Isso acontece também com outras moléculas, e a principal explicação é essa questão da relação área-superfície, né? Volume e superfície, ou seja, o fato de você estar concentrando, né, esses átomos em um determinado espaço, isso potencializa todas as características que, porventura, esses materiais, né, venham a desenvolver. Só para a gente ter a noção, a escala nanométrica ela é considerada como a última fronteira subatômica, né? Ou seja, a partir da escala nano, o que se trabalha é sobre materiais subatômicos, né? Ou seja, nêutrons, prótons, nêutrons, ou seja, não é mais o átomo em si, né? É menor. A escala nanométrica é esse divisor de águas, então, pode-se dizer assim. Bom, então, assim, aqui a gente traz uma imagem que ela está bem ilustrativa, que ela fala sobre as diversas possibilidades que você tem de conseguir nanopartículas. A gente vai falar um pouquinho de como consegue as nanos, né? Eu conversei com o João inicialmente, que na primeira vez que eu vim, eu fiz uma apresentação que levou quase 1 hora, e aí eu fiquei um pouco preocupada, porque, né, questão da gente estar discutindo sobre isso, não tem como extrapolar todo o conteúdo de nanotecnologia em 1 hora ou no tempo que for, a gente precisa estudar. Cada vez que a gente estuda, a gente tem mais coisa para entender. Então, dessa vez, eu fiz uma apresentação mais enxuta, mas eu não tenho como não deixar de explorar algumas coisas. Nada, imagina. Porque, por exemplo, nessa imagem aqui, você percebe que tem diferença. Não, inclusive já teve uma pessoa. Pode ir? A gente tem pergunta, mas a gente vai deixar para o final, tá, pessoal? Vamos lá. Querem? Eu tinha sugerido para deixar para o final, porque, né, eu acho que a gente vai acompanhando. Júlia, e talvez até... você está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora sim. Sim. Agora sim. Eu sugeri para deixar as perguntas no final, porque...
Eu sugeri deixar as perguntas para o final, porque até durante a apresentação, elas podem, né, ser esclarecidas. Sim. Mas se for uma coisa de muita urgência, a gente pode aproveitar e abrir para discutir. Ou, se for preferível, continuar na palestra. Vocês preferem? É com a senhora, de verdade. Essa decisão pode ser sua, de verdade. Não, tanto faz. Ó, então eu vou seguir e aí depois a gente volta. Vamos seguir, depois a gente... Isso. Inclusive, não é? Isso. Então, aqui, se a gente observar, existem, como eu falei inicialmente, para ser nanotecnologia, você tem que ter, se preconizou, né, uma dimensão entre 1 até 100 nanômetros, mas já é visto hoje nanopartículas que têm 300 nanômetros e que está dentro da escala nanométrica em função daquelas propriedades que eu falei, né? Então, alta reatividade, a questão da ressonância plasmônica, que é quando, em se tratando de partículas metálicas, né, quando você incide um feixe de luz, então você acaba deslocando o feixe de elétrons, isso consequentemente amplia essa capacidade de transmissibilidade de luz. Então, é necessário, quando a gente fala de nanopartícula, que a gente avalie, né, essas possibilidades de você ter diferentes tamanhos. A questão da superfície, né, a superfície mesmo dessa nanopartícula, que a gente pode considerar a questão de cargas elétricas, a possibilidade também de você fazer uma dopagem, uma funcionalização, que é o fato, né, consiste em você inserir moléculas que, por exemplo, uma proteína, ou você pode, tanto para potencializar ou para minimizar a reatividade dessas moléculas, né, como também para facilitar o processo de interação. Quem trabalha, ou quem estuda, ou quem se interessa pela questão de doenças neoplásicas, já deve ter ouvido falar bastante sobre os novos tratamentos de câncer, utilizando nanopartículas que atuam como carreadores, né, de drogas. Eles utilizam materiais inteligentes, que são aqueles materiais que são autodeformáveis, digamos, é uma nanopartícula de uma lipossoma, por exemplo, que é uma vesículazinha, né, toda redondinha, ele vai fechado, e dentro dessa lipossoma, né, imagine uma bolinha, e dentro da bolinha um Kinder Ovo, por exemplo. Ele vai fechadinho e quando você abre tem uma surpresinha lá. Então, a nanopartícula, os lipossomas, eles são assim, eles são fechados, né? Por serem lipossomos, eles são de natureza lipofílica, isso ajuda no processo de integração da membrana plasmática. E assim, por serem materiais inteligentes e são autodeformáveis, eles podem alterar a sua estrutura, sua conformação, dependendo de alguns gatilhos, como, por exemplo, mudança de pH. Sabe-se que tumores, eles têm pH menor em comparação às demais partes do corpo. Então, imagine que você vai pegar a nanopartícula, a lipossoma, vai botar droga antineoplásica dentro dela, vai fechar a célula, injeta isso dentro do paciente e essa nanopartícula vai circular, né, dentro do sangue, por todo o organismo. Mas na hora que ele vê uma região que tem um pH específico, que é, né, caracterizado pelo tumor, o que ocorre? Essa variação de pH faz com que essa nanopartícula se abra e essa droga é liberada somente naquelas células tumorais. Isso tem impactado muito o tratamento de pacientes de câncer, porque aqueles eventos adversos, né, queda de cabelo, destruição de células, isso tem minimizado muito, porque é um tratamento mais direcionado. A célula, ela vai naquela célula que está doente. As demais células, né, elas não são afetadas. Então, isso tem revolucionado. Tem outros fatores também, outros gatilhos, como a questão de luz, temperatura, que tem influenciado também no tratamento. Tem se falado muito sobre a questão também de nanosensores e também na revolução de organochips, né, que são novas perspectivas para o tratamento, na verdade, do ensaio clínico. A gente chegou a comentar, né, que para a gente conseguir ter a liberação de uma nova droga, tem algumas etapas que são necessárias serem passadas para até esse fármaco, né, chegue ao público. E com os organochips e organoides, ele já tem minimizado bastante. Então, há toda uma perspectiva de você modificar essa superfície dessa nanopartícula, criando estratégias, né, artefatos que podem melhorar a similitude dessa nanopartícula com a célula que se pretende estudar ou com o fenômeno, né, que você pretende analisar. O formato também
ele vai interferir não só nas propriedades, mas também na assimilação pelas células, a composição, se são nanopartículas metálicas, são nanopartículas orgânicas, e aí tem uma infinidade, né, dentro desses subgrupos de formatos, a gente pode ter lipossomas, nanotubos de carbonos, enfim, tem os quantodotes, né, que são suspensões de matéria, de nanopartículas semicondutoras, muito utilizados hoje naqueles, por exemplo, as televisões hoje estão ficando cada vez mais finas, né? Assim também como celulares, computadores, enfim. E para essa evolução nessa linha de equipamentos, isso acontece muito em função dessas nanopartículas semicondutoras, né, dos quantodots. A qualidade também de pixel, né, das imagens que são projetadas, isso é muito em função dessas moléculas. Enfim, existe uma variedade de moléculas, né, tanto de características também, né, de tamanho, superfície, formatos, enfim, que são necessários para a aplicação. E só relembrando, né, para ser considerada nanopartícula, desenvolve propriedades de interesse, alta reatividade, a dependendo do tipo da natureza química, da natureza dessa nanopartícula, pode desenvolver propriedades como ser mais possibilitar maior condução, né, térmica, enfim. E também possibilitar essa questão da funcionalização. O que a gente chama atenção é que quando a gente começa a falar de uma coisa, a gente se empolga e fica, ai meu Deus, que coisa linda, é maravilhoso. De fato a nanotecnologia é considerada, inclusive, a ciência mais promissora do atual século. Embora, né, muitas pessoas ainda não conheçam, eu não tenho uma certa propriedade em relação a elas. Mas o que já se fala também é sobre a questão da nanotoxicologia, ou seja, como que essas nanopartículas tão pequenininhas, elas vão se comportar no ambiente aquático, por exemplo, né? Porque imagine, esses pacientes, pegando esse exemplo, né, do paciente que está recebendo um tratamento de câncer, a terapêutica, ela está tendo uma eficácia porque ela está, né, graças a esses nanocarreadores, eles estão agredindo as células tumorais sem agredir as células humanas. O que acontece com o ser humano, né? Depois que ela recebeu essa nanopartícula, ele liberou a substância, teve reação e tal. Como elas são de dimensões muito pequenas, elas são facilmente assimiladas pela célula. Então, dentro do organismo, ela não vai demorar muito por conta da depuração renal. Então, elas vão ser eliminadas na urina. Mas a preocupação é como essas nanopartículas vão se comportar no ambiente, né? Porque pesquisadores, isso aconteceu há muito tempo, eles conseguiram evidenciar que alguns animais aquáticos, né, peixes, eles estavam apresentando distúrbios neuronais. E isso foi evidenciado por conta dessa mudança no comportamento. Eles viram que um determinado corpo d'água estava recebendo afluente, e esse afluente era rico em nanopartículas, e os animais, nesses peixes, eles começaram a mudar o seu comportamento. Por exemplo, é sabido que os peixes eles acabam nadando a favor da corrente. Isso economiza energia para ele, né? E isso facilita até a captura, a interação de outros animais, enfim. E esses peixes, especificamente desse lago que recebia essa fonte de contaminação de nanopartículas, eles começaram a ter um comportamento adverso, ou seja, estavam nadando contra a corrente. Né, tinha uma manifestação que não era adequada. Então, isso supostamente seria uma infecção química. E quando eles fizeram a análise da água, eles conseguiram evidenciar nanopartículas, né, de nanopartículas, possivelmente estava sendo um fator desencadeador desse processo. E na autópsia que fizeram desses animais, eles conseguiram lavar a água e também conseguiram ver, né, que havia uma nova formação neuronal nesses animais que apresentavam esse comportamento diferente. Então, isso chamou a atenção para essa nova discussão, né, em torno da nanotecnologia, que tem muitas vantagens, de fato, mas que existe também uma certa precaução em torno da liberação de forma descontrolada dessas nanopartículas nos ambientes. Né? Só para sinalizar que existem benefícios, mas também existem ponderações em relação a ela. E aqui a gente tem, né, uma imagem que mostra muito sobre os diferentes formatos, diferentes tamanhos das nanopartículas. Todas elas aí são nanopartículas metálicas de prata. Aí você percebe que diferentes métodos de obtenção de rotas, você consegue também obter diferentes formas de nanopartículas.
como é que eu produzo, ou como é que eu obtenho nanopartículas? Né? É uma pergunta que todo mundo faz. A gente tem pelo menos 3 rotas de síntese. A gente tem a rota física, química e a biológica. Se vocês perceberem, tem 2 pontinhos vermelhos nas rotas químicas e físicas, enquanto que na biológica só tem um pontinho verde. Porque, de fato, existem algumas desvantagens ou malefícios em relação àquelas 2 outras rotas, enquanto que na síntese biológica ou na síntese verde, né, que é uma outra denominação, isso não ainda foi descrito. Como é pró, né? Como se a gente estivesse numa sala de aula, que a gente pode obter a nanopartícula partindo de uma síntese física. Como o nome está falando, por ter um tratamento físico, você vai utilizar energias. Então, você pode pegar o metal, digamos, eu vou pegar a prata e vou incidir sobre ele um laser, que é o que a gente chama de ablazão a laser, né? A questão dessa incidência pode aumentar a temperatura, e nesse aumentar a temperatura, o material ele começa a sofrer descamação, né? Ele vai sofrer uma ablazão mesmo, como eu estou dizendo. E nessa ablazão, essas nanopartículas elas vão sendo dispersas como uma pluma, né? E nessa suspensão, nesse aerosol, que está as nanopartículas pequenininhas. Claro que isso não é feito no ambiente aberto, né? Tem todo um aparato, um equipamento específico para que depois essas partículas se sedimentem e a pessoa responsável pela técnica retire aquilo ali e faça o uso daquela nanopartícula. No caso da rota química, a química é o processo de oxirredução. Inclusive, a gente pode fazer isso utilizando coisas relativamente simples, né? A gente pode utilizar sais como nitrato de prata, e isso acabar sendo oxidado, né? Você muda o número de oxidação dessas nanopartículas, elas acabam reduzindo no caso, se torna a nanopartícula metal, o metal elementar, e por questões de tamanho, eles começam, né, a sedimentar, e a gente só tem que tomar cuidado porque você usa pelo fato, para evitar que essas nanopartículas se juntem e saiam da escala nanométrica ou alterem suas propriedades, é necessário o uso de produtos químicos, né, para estabilizar essas nanopartículas. Por isso que a rota química ela é ruim nesse caso, porque você vai utilizar produtos químicos que, porventura, vão gerar produtos mais tóxicos para o ambiente. No caso da rota física, porque você precisa de energias muito fortes, né? Altas energias para produzir. E no caso da síntese biológica, gente, é uma coisa simples, né? É só você colocar o nitrato de prata. Eu estou me referindo sempre à prata, porque é o exemplo que a gente começou a utilizar, mas se você quiser utilizar outras nanopartículas também, é só você utilizar alguns sais ou algum material que atue como um percussor, né? E utilizar cultivo de seres vivos. Plantas, por exemplo, o mamão, esse mamão que a gente come em casa, né? Ele tem substância, ele tem os metabólitos secundários dele, eles têm agentes oxidantes, né? Que conseguem promover essa mudança no número de oxidação dessa prata, proporcionando o aparecimento da prata metálica. Existem também algumas bactérias que podem fazer esse processo de oxirredução. E existem os fungos, né? Os fungos, por exemplo, eles secretam, ou seja, eles jogam para fora das suas células, né, uma enzima chamada de redutase. A redutase, como eu estou falando, é uma enzima que vai promover a redução dessas pratas, desses sais de prata que estão presentes nessas soluções, consequentemente, promovendo essa dissociação desses sais de prata. Essa prata depois, né, ela vai sofrer essa mudança no número de oxidação, produzindo a prata elementar, só que em tamanho pequeno, em função de todo esse processo químico que envolve o fenômeno descrito. Então, basicamente, na síntese biológica, você pegar uma matriz biológica, ou seja, um ser vivo que, de fato, produza esses agentes redutores ou alguma enzima específica, colocar ele para interagir com um sal, né, que tem aquele elemento que você deseja e, consequentemente, esperar para que o metabolismo ele siga normal. No projeto mesmo de iniciação científica que eu coordeno, a gente conseguiu evidenciar 6 novos fungos que estão sendo recentemente descritos, que têm essa capacidade, ou seja, eles secretam essas enzimas redutases e que já foi evidenciado e confirmado a síntese de nanopartículas.
Aí, a partir dessas nanopartículas, a gente pode utilizar para uma infinidade de produtos, né? Mas, assim, o que essas nanopartículas têm relação com a resistência antimicrobiana que a senhora começou a nossa conversa? Então, essas nanopartículas, elas foram evidenciadas o seguinte: elas podem tanto combater, né, células neoplásicas, ou seja, elas podem inibir a divisão de tumores, como também elas podem alterar o metabolismo de bactérias. De que forma? Essa imagem ela é bem didática, porque ela está dizendo pelo menos 4 rotas nos quais essas nanopartículas elas podem induzir a morte microbiana. Primeiro que elas podem ser, independente do seu tamanho, né, desde que esteja dentro dessa escala nanométrica, mas elas têm a capacidade de se aderir à membrana plasmática ou à parede celular de micro-organismos. Se aderindo a essas estruturas, elas vão alterar o transporte de membranas, elas vão alterar a capacidade de produzir e liberar ATP, elas vão impedir também a atividade de interação, ou seja, o que entra e o que sai da célula acaba sendo alterado. E simplesmente, né, alterar essa entrada, essa saída de moléculas, isso vai ter uma consequência muito drástica para as células, porque ela não vai conseguir manter as suas molaridades, a pressão hidrostática, tudo isso acaba tendo uma certa interferência. Então, ainda que a nanopartícula não consiga ser incorporada pela célula, mas o fato de ela estar aderida à membrana plasmática, à parede, isso já vai ter uma repercussão grande no metabolismo desse efeito. Uma vez dentro da célula, em se tratando, por exemplo, de uma célula eucariótica, né, por exemplo, de um fungo, o que essa bactéria, o que essa nanopartícula pode desencadear? Ela pode estabilizar a estrutura do ácido nucleico, como também eles podem interagir, né, com proteínas, e essas proteínas, por exemplo, se a gente utilizar uma proteína hub, que é uma proteína central no metabolismo, se essa proteína ela for alostericamente, né, controlada por essa nanopartícula, significa que aquela rota metabólica ela vai praticamente deixar de acontecer, em função dessa interação com a nanopartícula. Então, isso também já é uma forma, um mecanismo que essa nanopartícula pode ser aplicada para combater, né, ou controlar o crescimento e o metabolismo microbiano. Não contente, né, essas nanopartículas, principalmente aquelas que são de natureza metálica, semicondutores, enfim, a depender da funcionalização que essa nanopartícula recebe, ela pode se tornar ou proporcionar a formação e o aparecimento de espécies que são altamente oxidativas. E essas espécies, em se tratando de uma célula fúngica, uma célula animal, ou uma célula eucariótica que possa representar um patógeno, ele vai causar também instabilidade na mitocôndria. E eu não sei se vocês têm essa noção, mas a mitocôndria é uma organela muito importante para a gente, porque ela vai controlar não apenas a questão da apoptose, né, mas também ela pode desencadear o estresse oxidativo nas células. E assim, imagine, né, se você tem uma central de energia, e pronto, um prédio funcionando, né? Se a central de energia é afetada, você não consegue monitorar as câmeras, você não tem segurança, você não consegue deslocar pessoas pelo elevador, ou seja, é um pânico. Agora mesmo, se faltasse energia aqui, a gente talvez a nossa live ia cair. Então, imagine que a mitocôndria é essa unidade central forte para a célula. Se você afeta a mitocôndria, se você ataca a mitocôndria, a célula por inteiro, né? Dependendo, obviamente, dos mecanismos de autofagia, enfim. Mas a célula inteira, ela vai ter um impacto grande também. Então, é uma questão de inteligência, né? Porque se eu não consigo atacar uma célula por inteira, eu vou ter que pegar algum fator, o calcanhar de Aquiles dela, que é, no caso, a mitocôndria. Então, ele gera essa espécie oxidativa, ataca a mitocôndria né, tendo seu metabolismo alterado, isso vai repercutir no desenvolvimento e na manutenção, né? E, por fim, né, tanto, independente de ser células eucarióticas ou células procarióticas, como no caso de bactérias, essas nanopartículas elas vão induzir também, né, a presença delas pode induzir a questão de efeitos mutagênicos, a questão de elas podem interagir diretamente com as bases nitrogenadas, isso obviamente vai desestruturar todo o material genético dessas bactérias. Bom, tendo esse conhecimento, né, então a gente pensa como agora aplicar essas nanopartículas na perspectiva de evitar a resistência antimicrobiana. Existe uma infinidade de possibilidades.
Inclusive, as nanopartículas, elas já são consideradas por alguns pesquisadores como os futuros substituintes de antibióticos. Em uma perspectiva, né, bem, assim, ainda idealística, daqui a alguns anos, a gente não use mais antibióticos, a gente só use produtos produzidos com nanopartículas, ou pelo menos o uso de antibióticos seja bastante reduzido. Por quê? Hoje já se tem a possibilidade de você ter tecidos impregnados com nanopartículas. E como a gente falou, pelo fato dessas nanopartículas ter pelo menos esses quatro mecanismos de ação que inviabilizam o desenvolvimento de micro-organismos, se você usa um tecido e esse tecido tem propriedades antimicrobianas, você consegue limitar, por exemplo, a taxa de contaminação dentro dos hospitais. Porque os jalecos, os lençóis, as cortinas, todos os tecidos que são utilizados ali, eles já têm esse potencial antimicrobiano. Não só na questão, né, de contaminação bacteriana, mas também em função de outras demandas. Por exemplo, pessoas que têm mau odor nas axilas, isso se deve, ou por exemplo, chulés, isso se deve ao processo de proliferação de determinados grupos bacterianos, e já existem calçados, já existem tecidos que são revestidos, né, com esse material, são chamados tecidos inteligentes, que servem para controlar essa infecção bacteriana, essa proliferação bacteriana, não necessariamente uma infecção, né, mas assim, que é algo natural, dentro de uma perspectiva de metabolismo, não necessariamente uma doença, mas que pode ser utilizado. A questão de bioplásticos, né? Isso é uma intervenção inteligente, porque você não usa produtos químicos, você pode utilizar, inclusive, o próprio material que o fungo secreta para produzir o bioplástico, e esses bioplásticos já são revestidos com nanopartículas. E, consequentemente, eles podem agora revestir materiais, frutas, embalagens, que evitam o processo de contaminação, né? Você pode também a indústria farmacêutica, que é uma das, assim, acho que das áreas acadêmicas, é a que mais se utiliza de nanopartículas, né, das aplicações nanotecnológicas de um modo geral. Então, isso vai ter uma infinidade de materiais, por exemplo, equipamentos cirúrgicos, né, os utensílios que são utilizados nesses hospitais que são revestidos com nanopartículas, enfim. Tem algumas startups brasileiras, por exemplo, a Nanox, ela já tem alguns produtos que são produzidos com nanopartículas. E, inclusive, eu não vou me lembrar a data específica, mas assim, eles receberam uma indicação de prêmio pelo fato de eles terem construído uma máscara revestida com nanopartícula e que limitava, né, a possibilidade de infecção num risco, numa amplitude bem maior do que as demais máscaras, aqueles N95, né? Porque além de você ter a máscara, você tinha também um filtro de nanopartículas que evitava essa contaminação, não só pelos SARS-CoV, mas pelos outros contaminantes do ambiente. Então, se você pensar assim, eu posso aplicar nanopartícula em pasta de dente para evitar cárie? Ainda não se tem, mas há uma perspectiva de sim, utilizar nanopartículas. Já se tem o uso de nanopartículas em esmaltes, né? Por exemplo, nanopartículas cerâmicas, que ela tem uma certa durabilidade, então você consegue dar uma força maior para as unhas que estão quebradiças. A questão de cabelos, né? Tem alguns, se vocês observarem, tem a L'Oréal mesmo, é uma das indústrias que mais utiliza nanopartículas. E, assim, as lipossomas, como que foi o exemplo que eu dei quando a gente estava falando da questão de nanocarreadores, eles podem ser produzidos de tamanhos diferentes, né? Então, você pode ter lipossomas médias, grandes, pequenas, e quando você coloca no cabelo ou até na pele, você tem uma liberação gradual desse produto e, consequentemente, você pode ter também uma hidratação melhor da pele e também uma hidratação melhor do cabelo. O brilho pode durar mais. Então, a indústria cosmética, né, de produtos cosméticos, também já explora muito o uso de nanopartículas e tem dito êxitos, né, em seus produtos, né, na comercialização dos seus produtos, que tem uma boa aceitação, muito embora, né, por trás do pano, haja essa necessidade de discutir também sobre a questão do problema, né, de como essas nanopartículas vão se comportar no ambiente. Mas eu deixei essa imagem, que há uma infinidade de possibilidades
que você pode utilizar a nanopartícula. E eu acho que a gente precisa unir forças para interagir mais, ter essa possibilidade de parceria, enfim. E agora eu abro um momento para dúvidas. Nossa! Eu sempre deixo o pessoal perguntar primeiro. Vai lá, Júlia, tem perguntas, né? A Ingrid perguntou: vocês vão abordar sobre AGNPS, síntese, aplicação em forma planctônica, biofilme e diferentes tipos de testes? Ainda está falando sobre as nanopartículas de prata, né? Bom, como eu falei, tem algumas formas. Quando você usa a forma planctônica, você tem a síntese biológica. Você pode extrair substâncias, né, que são chamadas de metabólitos secundários. Isso pode ser, por exemplo, desde carboidratos, algumas enzimas. E essas espécies, sejam eles fungos, bactérias, ou no caso, como você está falando, dos plânctons, para produzir, né, essas nanopartículas. Os testes que são feitos em questão de toxicidade, por exemplo, eu vejo que eles utilizam muito tem um microcrustáceo, esqueci o nome dele, mas é bem pequenininho, inclusive algumas pessoas utilizam para tentar peixes em aquário. Artemia salina, lembrei. Então, os testes que são feitos em relação à toxicidade para seres, né, eucarióticos, ele é muito testado nele. Não se tem como conduzir testes in situ, ou seja, você pegar a nanopartícula e jogar no ambiente. Você não tem como avaliar a extensão daquele dano. Você tem que ter sempre em escala bancada, né? Então, você cria um ambiente favorável, né, para a interação entre essas nanopartículas e o agente, o ser vivo, que vai atuar como um biomonitor, e aí você testa. Era essa a pergunta? Eu não sei se... Acho que sim. Acho que ela Ingrid, deve... Ingrid, se você estiver por aqui conosco, aí me envia se foi essa, se foi respondida. Júlia, tem outra? Sim, tem mais uma. Ela também pergunta: a estabilidade das nanopartículas, citoxicidade, você acredita em administração intravenosa? Então, Ingrid, a questão da administração intravenosa já é uma realidade. Mas, não, desculpa, intravenosa no sentido de você ter uma suspensão dessa nanopartícula sendo administrada no paciente. Isso já é uma realidade, pelo menos em tratamentos de pacientes oncológicos, né? Agora, assim, para outros tratamentos, eles ainda estão fazendo testes para justamente analisar se existe uma toxicidade ou, né, como vai ter o comportamento dessas nanopartículas. Em relação à estabilidade, porque antes de você colocar em humano, você tem que fazer um teste, né, para ver como que aquela nanopartícula vai reagir dentro do organismo. Pode haver de ter alguma instabilidade, dependendo de como aquele organismo vai estar, por exemplo, em termos de temperatura, se o paciente está passando por alguma alteração fisiológica, então altera-se o pH, o tamponamento do sangue não está adequado, isso pode, porventura, causar uma instabilidade sim em nanopartículas. É passível de acontecer. Agora, óbvio que antes de você fazer uma administração, tem que ter um teste, né, de segurança, como conduzir aquelas nanopartículas. E esses testes são inicialmente feitos em animais, infelizmente, né? Mas também estão sendo, né, avaliados outras perspectivas, como organochips. A questão da citotoxicidade, ele é feito inicialmente, por exemplo, quando você solicita ratos, né, camundongos, na verdade. E aí você faz o teste de toxicidade com esses animais. Se houver uma toxicidade, você começa a diminuir, que é o que a gente chama de DL50, para você conseguir a dose letal em 50% daquela população. Aí, a partir desse teste de toxicidade que é feito, né, em camundongos, é que você vai prosseguir com outros testes até chegar no humano. Mas a administração intravenosa já é a realidade, sim. E tem a possibilidade, né, de você ter, em função da alteração da própria fisiologia dos indivíduos, ter uma eventual alteração de estabilidade nesses indivíduos, os pacientes que recebem esse tratamento. Uma coisa que a gente percebeu por exemplo, quando a gente estava produzindo
quando a gente estava realizando o projeto, a gente estava lendo sobre a possibilidade de a gente fazer produtos de higiene, né? Ou produtos para limpeza, por exemplo, a gente não usa álcool, né? Álcool em gel para fazer a limpeza das mãos, ou produtos que são antissépticos para fazer a limpeza de bancadas, de mesa, de maçaneta, ou seja, só que a gente pensou, olha, a prata, ele é assimilado pelo nosso corpo, de fato, né? Então, enquanto o produto está em... A gente viu que na literatura tem alguns trabalhos que falam que enquanto a prata está sendo metabolizada, a presença dele no sangue está alta, mas com o passar do tempo, pelo próprio processo de depuração, a quantidade dessas nanopartículas elas foram decaindo até chegar a nível zero. E o paciente não teve pelo menos nesse estudo, né, o paciente não teve grandes problemas, não teve alterações assim relevantes em relação à toxicidade. Eu acho que o áudio tá desligado. Então, eu fiquei com uma dúvida. A Ingrid respondeu. Obrigada, a gente que agradece, Ingrid. Obrigada pela sua participação. Em relação à nanopartícula com a infecção hospitalar, né? No caso, com o paciente, com o tratamento, como é que ela identifica aquele patógeno? A gente já tem bactérias pela gente, né? Como que ela faz essa... Ela chega naquele lugar e ela sabe que é ali que ela vai ter que atuar. Lembra que eu falei... uma dúvida. Lembra que eu falei que a nanopartícula pode ser funcionalizada, né? Ou seja, você vai atribuir a essa nanopartícula algum grupo funcional. Por exemplo, um lipídio, uma proteína que só se liga ou só se reconhece alguma estrutura da proteína. Então, colocando esse grupo funcional nessa nanopartícula, ela vai, obviamente, reagir, interagir com todas as partes do corpo. Mas como não tem um ligante específico para aquele grupo funcional aderido a ela não vai ter reação. Agora sim, Jana, o uso de nanopartículas na terapêutica, até agora, pelo que eu vejo, está muito limitado ao uso de tratamentos antineoplásicos. Para tratamento de infecções, aí isso é coisa para o futuro, né? Ainda não se tem. Quando eu falei que as nanopartículas, né, poderiam ser possíveis substitutos de antibióticos, no sentido de que não é ele se tornar o medicamento, mas ele se tornar barreiras, como tecido, para evitar a penetração do processo infeccioso de bactérias. Não, sim, obrigada. Muito obrigada mesmo. Tem mais alguma pergunta, Júlia? Eu não sei se é pergunta, mas eu acho que sim. Já tem artigo publicado de resistência de bactéria a AGNPS? Tem. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas já tem sim. Ai, gente, não lembro nem qual foi o grupo que pesquisou, mas eu vi isso. Quando eu fui preparar uma palestra para um evento, para um congresso, eu vi que já tem bactérias que já têm resistência. Se não se importar, pode depois passar, né? Ou ela contactar, não é isso? Contactar seu e-mail, né? Com certeza. Então, é muito difícil essa hora, né, de terminar, mas a gente... Júlia, você tem pergunta, Júlia? Não, tenho não. Eu vou fazer mais uma básica, bem básica mesmo, mas a gente sabe que a gente tem aqui inúmeras pessoas tendo contato com a nanotecnologia nesse momento. A nanotecnologia é uma disciplina hoje em que área? Ou ela faz parte da biotecnologia? Ela já é ministrada nos outros cursos? Onde está a nanotecnologia hoje? A aplicação nanotecnológica é cosmopolita, né? Sim, porque sim. Você usa, por exemplo, automóveis já tem nanotecnologia. Não, doutora. Doutora, disciplina, sim. Disciplina em faculdades, enfim, curso.
aonde, por exemplo, eu quero fazer nanotecnologia, vou fazer um curso de biotecnologia ou tem uma nanotecnologia separada? Tem curso, tem um curso, mas eu acho que é curso mais assim de especialização em nanotecnologia, mas assim, na graduação, eu vejo muito em questão de disciplinas, é no curso de biotecnologia, né? Alguns cursos de tecnologia e engenharia de materiais também abordam muito sobre a questão nanotecnológica. Agora, há uma perspectiva de se incluir nos currículos dos cursos de odonto, que também é algo que tem utilizado bastante, medicina e farmácia e biomedicina, na verdade. Esses 4 cursos que há uma discussão, né, para que ela faça parte dentro da grade curricular desse curso de graduação. Mas até agora, o que se vê é biotecnologia, ciência e engenharia de materiais e alguns cursos de tecnologia voltados para essa produção industrial. Interessante. Interessante. Então, a gente agora finaliza. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui conosco. E eu quero agradecer muito, doutora Rita, a senhora faz parte da família Micromeio. Eu quero te convidar a fazer parte, na verdade eu já coloquei ela, gente, mas eu tenho que convidar, né, para que ela faça parte. Ela tem uma outra palestra muito bacana com a gente, essa vai ficar gravada para a gente rever, para a gente, enfim, indicar para amigos. E eu quero agradecer a todos. A gente teve uma semana maravilhosa, né, Júlia, nesses dias todos. O Marcos Vinícius não pôde estar aqui conosco, ele teve um compromisso hoje. Mais breve, aí em agosto, a gente vai ter o Conversando no Micromeio e acompanhe a gente. A gente sempre faz aquela sequência, né, que a Júlia vai dar os recados e depois a senhora fica para dar uma mensagem, deixar uma mensagem para todos aqui, tá bom? Muito obrigada. Júlia, obrigada também, tá? Aí, Júlia, pode passar os recados? Eu queria desejar uma boa noite a todos, agradecer a todos que participaram durante essa semana, e lembrar que quem quiser certificado de participação, só enviar o nome completo e o e-mail para a DM do Instagram do Micromeio, e até 1 hora após o término da live. É isso, gente. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, Júlia. Doutora Rita, a senhora pode deixar a sua mensagem, pode divulgar o seu trabalho, né? Pode falar sobre o e-book, pode fazer o que a senhora quiser aqui agora. Então, antes de encerrar, eu só queria avisar que se por acaso alguém, né, tem algum trabalho falando sobre resistência antimicrobiana, tem uma chamada para a publicação de capítulo em um e-book, que é um livro eletrônico disponibilizado pela editora Backup, né? A Backup Editora, que é com sede em Aracaju, é uma editora indexada, então quem está organizando esse e-book sou eu, então eu disponibilizo aí, como está na tela, meu e-mail, caso alguém tenha interesse, eu posso intermediar, né, esse processo todo para que vocês possam produzir esse material. Como eu falei, a resistência antimicrobiana já é uma pandemia que a gente está vivenciando, mas muitas pessoas ainda não se deram conta disso, então quando mais trabalho tiver, melhor para que a gente consiga sensibilizar todo mundo. E assim, também deixar os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou precisar de alguma informação. Inclusive, Jana, depois que eu dei aquela primeira palestra, aquela primeira conversa com vocês, algumas pessoas entraram em contato comigo e eu respondi, nossa, mas você responde mesmo? Eu falei, responde, gente. Não tem problema nenhum. Eu estou aqui para... Eu acho que quando a gente soma forças, a gente só tem a ganhar, né? E agradecer, como eu falei, a simpatia e a colaboração de todos vocês, de Jana, de Júlia, de Ribeiro, né, que está nos bastidores. Agradecer também a participação de todos vocês, né, e dizer que estou sempre à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa, que eu possa ajudar, obviamente. E agradecer, né, principalmente pela iniciativa de vocês de estar conduzindo esse portal, essa plataforma de conversa que é tão importante para a gente. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Saúde para todos, um bom final de semana. Nos encontramos em agosto novamente aqui no Conversando no Meio. E sigam o nosso canal, enviem mensagem para a doutora Rita, para a Júlia. Um grande abraço para todos. Tchau, gente. Saúde para todo mundo. Tchau. Tchauzinho.